Boa noite! Boa noite, boa noite. Oi, gente. Como é que vocês estão? Eba! Segunda live do dia. Hoje o dia foi muito especial. A gente começou com o reiki. Semana do planeta bombando. Só da semana do planeta já é a Diogo lá na nossa casa Natural Vibe, porque a nossa professora, infelizmente, não estava se sentindo muito bem. Porém, na próxima terça a gente vai ter e amanhã, se Deus quiser, a gente lança lá uma aula gravada de yoga para vocês fazerem, tá? Aí é bom que vocês podem ir fazendo até chegar terça-feira que vem. Então, são 18 lives incríveis pra gente se conectar com a gente, com o planeta, com os animais, com as plantas e com esses lugares sagrados que aqui no Brasil tem muito. E hoje a gente vai receber uma pessoa que eu recebi uma indicação de uma pessoa muito especial, quem conhece é o Dr. Guilherme, que estava com a gente junto com o Gabriel Cousens, que é um médico galáctico e que vem passar para nós hoje sobre uma tese de doutorado que ela fez sobre lugares sagrados. Olha que galáctico isso, gente. Levar isso para o mundo acadêmico é demais, né? Então a Érica vai entrar com a gente aqui agora. Eba! Lu, tu tem caixa postal? Não tem caixa postal, gente. Caixa postal é algo que ainda não passou pela minha cabeça. Oi, querida! Oi, Tudo bem? Que linda! tudo bom? Prazer em conhecê-lo, assim, face a face, Face ainda a que virtual. face. Sim, bem-vinda, minha flor, ao Natural Obrigada. Vibe. Me conta uma Obrigada. coisa. Que trabalho incrível que é esse que você vem fazendo? Então, essa é uma aventura que eu descobri esse tema há alguns anos atrás, assim, foi em 2011 que eu descobri que esse tema existia, né? E que podia ser um objeto de estudo e de políticas públicas. E aí, desde então, né, eu fiz uma pós-graduação sobre esse assunto, acho que a gente conversou sobre isso, né? Eu fiz uma tese de doutorado sobre esse tema dos lugares sagrados, ou no caso dos sítios naturais sagrados. Mas eu não só estudei o tema, né? Eu vivi o tema, então, assim, Nossa, é tem sido incrível. uma grande aventura. Que coisa boa. Unir o útil ao agradável. Muito E como lindo. você falou, assim, o Brasil é cheio de lugares incríveis, assim. A gente tem uma das maiores biodiversidades do planeta, né? Começa que é um país gigantesco, é um país de Sim. proporções continentais. Aí a gente tem diferentes biomas, Amazônia, Cerrado, Pampa, Floresta Atlântica, Caatinga, né? Uma E o diversidade grande Cerrado, de que é a maior savana, a maior biodiversidade em savana do mundo inteiro, o Cerrado, né? E poucas pois é. pessoas falam sobre isso. Inclusive, a gente está fazendo uma campanha para a Chapada dos Veadeiros, porque ela é um Uhum. lugar muito sagrado. Eu considero um lugar muito sagrado. Eu queria saber de você, o que você acha da Chapada dos Veadeiros? Bom, lá é um lugar realmente assim que tem uma energia bastante diferenciada, né? Não é à toa que atraiu tantos grupos, né, para aqueles arredores, assim. E lá tem uma diversidade de linhas religiosas, espiritualistas e de movimentos, né, que a gente chama meio de movimentos nova era, além das populações tradicionais que habitam aquela região, que é muito única realmente. E a Chapada dos Veadeiros é conhecida internacionalmente, né? Não é uma questão, ela não é um sítio sagrado só do Brasil, ela é um sítio sagrado do planeta, né? Que reconhece essa região como portadora aí de uma energia diferenciada.
Arro. E é engraçado, né? Porque a gente vai muito à Chapada, a gente faz muitos cursos e retiros na Chapada. Eu acabei de voltar, eu fiquei 40 dias lá na Chapada. A gente voltou agora no começo do ano, porque esse ano já voou, né? Já estamos quase em maio, mas foi no comecinho do ano. E a cada vez que a gente vai, Érica, é uma tristeza, porque a monocultura está tomando conta, né? Eu não sei se você sabe das questões da agropecuária, que está devastando muito o cerrado. E é uma dó. Mas o que que você sente de lá, assim? O que que você já estudou sobre lá? A gente trocou uma ideiazinha, você me falou que já tem os registros lá. É só para a gente Uhum. começar por esse ponto, assim, que é um lugar que a gente tem muita conexão. E depois quero te perguntar outras coisas também. Então, é interessante você estar trazendo esse tema, porque na minha atividade profissional, né, eu trabalho já há mais de 20 anos com conservação da natureza. Trabalho Uau! no ambiental, né, federal, e então estou ligada nessa temática, né, desde sempre, praticamente, Uau! e com os parques e com as reservas. E foi justamente a conservação da natureza que me fez chegar nessa história dos sítios sagrados, porque os sítios sagrados eles têm uma ligação, né, com a conservação da natureza, assim, a forma mais antiga de proteção da natureza na história da humanidade é por motivações sagradas, né? Então são os territórios que são reservados às divindades, são os territórios que ninguém vai ou que ainda tem áreas do mundo, né, que são intocadas, onde nenhum ser humano jamais foi, especialmente montanhas do Himalaia, né? Tem alguns países que têm inclusive leis, né, que garantem que ninguém suba determinadas montanhas porque elas são reservadas aos deuses. Mas na Amazônia também a gente tem territórios assim e eles existiam no mundo todo, né? Assim, essas áreas reservadas de ocupação, porque não só elas têm uma natureza expressiva, mas elas são os pontos que sustentam a energia do planeta. Né? Se a gente fizer uma comparação, assim, na live de ontem, inclusive, que eu pude assistir, gostei muito, né? Super O nome galáctica, né? do colega, mas ele falou da teoria de Gaia, né, do James Lovelock. Então, assim como o corpo humano, ele tem os seus centros de energia, né? A energia está por tudo, mas você tem os chakras, né, que são pontos diferenciados de circulação de energia, meridianos e tal. Então, o planeta Terra ele também tem. E os sítios sagrados, né, os lugares sagrados naturais, eles são exatamente esses pontos de grande concentração de energia, são os chakras da Terra, né? E a Chapada dos Veadeiros, ela é um desses chakras da Terra, né? Tem toda a questão dos afloramentos de cristal, tem a questão dela estar no paralelo 14, né? Entre o paralelo 14 e o paralelo 15, que é um paralelo que tem toda uma história também que está alinhado com vários outros sítios sagrados no planeta, assim, e ali, assim, o que não falta ali naquela região são lugares especiais e cheios de energia, né? É muito bom que lá tenha um parque nacional, né, que protege uma parte dessa região como intocada, mas é muito importante também que as pessoas que vivem ali tenham essa preocupação e esse cuidado de buscar um desenvolvimento diferenciado, alinhado com outras propostas que não as propostas da monocultura, porque são as pessoas que fazem frente de resistência ao avanço dessas culturas no Brasil. As políticas conseguem fazer muito pouco nesse sentido, né? Então, é preocupante e, ao mesmo tempo, é muito bom que tenha nessa região, né, porque tem, de fato, um movimento grande de pessoas e de grupos comprometidos, né, em mantê-la saudável e mantê-la com toda a riqueza, né, que ela tem. Mas tem muitos outros lugares, como a Chapada dos Veadeiros, que estão bem mais ameaçados, né, por conta de não ter, talvez, esses grupos ou os povos indígenas Esses originários guardiões, né? foram exterminados e coisas desse tipo. Então,
o cenário dos sítios sagrados ele é bem heterogêneo, né, de situações e também muito preocupante em vários casos, assim, né, de ameaças de destruição mesmo, e tem muitas denúncias disso no mundo todo. Uau, nossa, realmente, Deus é muito maravilhoso para mim, gente, porque eu tava assim, conversando com o Gui aleatoriamente, falei, Gui, tô fazendo a Semana do Planeta, tal, vamos chamar o Gabriel Cousens, que eu não sei se você conhece, mas é um médico, ele veio aqui falar sobre o 5G, né, tudo que o 5G tá fazendo e que vai fazer ainda mais se a gente deixar ele avançar com a estrutura energética da Terra, né? Com o magnetic field, esse campo eletromagnético da Terra. E ele falou, cara, tem uma pessoa que você tem que conhecer, é a Érica. Ela faz um trabalho incrível com os sítios sagrados do Brasil e do mundo. E assim, eu falei, tá bom, eu confio muito nessa guiança que faz tudo chegar até a gente da melhor forma, né? E você vem me trazer a questão dos chakras, que é um assunto que a gente está falando muito ultimamente aqui. E que faz todo sentido, porque nada foi por acaso, né? Nada é por acaso. E nada acontece de forma com que a gente não vai parar nesse lugar só porque ele é bonito. Esses lugares, eles têm algo especial. E esse algo especial é a consciência, né? Essa consciência que está concentrada ali nesse ponto de distribuição de consciência, são os chakras. Então, as pessoas são atraídas para esses locais para elas se nutrirem. Elas também deixam um pedacinho delas ali e essa energia vai circulando pelo planeta todo e vai conectando tudo e todos. Então é muito lindo saber que uma pessoa que estudou tanto e que está aí se aventurando traga esse ponto de vista para a gente. Você tem mapeado, você tem noção, assim, quando a gente fala de chakras e de tipos de energia no planeta, você chegou a fazer algum estudo em relação a essa correlacionar o tipo de energia de cada lugar e tudo mais? Olha, eu não, mas tem outras pessoas que fizeram, né? Especialmente considerando os chakras planetários. Eu não vou lembrar aqui todos de cabeça, né? Mas os chakras principais do planeta, por exemplo, tem o Monte Shasta na Califórnia, tem o Monte Kailash no Tibete, tem uma formação rochosa da Austrália que chama Uluru. Uhum. E aqui na América do Sul, no continente da América do Sul, o chakra mais importante, né, o chakra principal, é o Lago Titicaca, que ele está relacionado com o chakra sacral do planeta. Assim. Eu posso compartilhar com vocês essas informações certinho Sim, uma depois, dessas assim, de pessoas talvez pode ser qual o Matias chakra de é Stefano, não sei se é o Matias de Stefano. Sim, ele esteve com a o, gente algumas vezes já. A gente gosta muito dele. ele é uma das pessoas, né, que percorreu o mundo fazendo ativação desses lugares sagrados e tal. E aqui no Brasil, eu cheguei em algumas informações assim, né, que hierarquizam um pouco é, esses lugares, mas a gente tem uma diversidade enorme. Assim, no meu banco de dados atualmente tem mais de 1.000 sítios sagrados do Brasil. Uau! E e aí eu não sei ainda qual que está relacionado com energia de o quê, né? Assim, eu tenho escrito, faz pouco tempo que eu comecei porque assim, a minha história com os sítios sagrados começou pela minha questão profissional, depois entrou a minha questão pessoal, né, de conhecer diferentes tradições e de mergulhar na minha própria espiritualidade, descobrir muitas coisas a partir disso e também da construção de um trabalho acadêmico sobre esse tema, porque esse assunto ele era tabu na academia, assim, né? Poucas pessoas tinham abordado isso antes de mim aqui no Brasil e também, né, em outros países a história é um pouco parecida, mas a gente tem poucos trabalhos feitos sobre esses temas do ponto de vista científico, digamos assim, e também poucos trabalhos em termos de políticas públicas. Assim, a gente tem políticas públicas internacionais para proteger
lugares, mas aqui no Brasil a gente quase não conhece elas, assim, elas são... o Brasil é signatário das convenções internacionais que tratam do assunto, mas a gente não conhece, daí a gente não usa, né? E aí, agora, mais recente, eu comecei a escrever a história desses lugares. Assim, é um blog que eu estou fazendo, convido aí quem estiver assistindo Com certeza. para conhecer, né? É uma iniciativa ainda amadora, assim, bem simplesinha, mas a cada semana, a cada 2 semanas, eu publico a história de um lugar diferente. Mas não só contando a lenda ou com o que ele está relacionado, mas essa contextualização da história socioambiental do lugar, as tradições. E aí, a partir disso, dá para a gente ter assim uma ideia de qual é a função, sabe, daquele sítio. Ele está ali para mostrar o quê? Ele está ali para trazer que energia e quais as ameaças também que ele está passando, mas cada um é um mergulho num universo, né? Então, assim, uma Porque a pessoa só é ideia, a um energia pouco. de cada ponto é muito diferente, são diferentes culturas, diferente tudo, né? Eu lembro, assim, só para fechar essa história dos chakras, de acordo com os nossos estudos, assim, e que acredito, né, que está correlacionado com que o estudo do Matias, que foi uma das fontes, que o chakra sacral não, o chakra raiz, né, o básico, é a Bahia, aqueles arredores ali, o Brasil nasceu ali, né, o primeiro impulso. E depois a gente, eu não lembro o sacral, mas eu lembro do o laríngeo, que é o sudeste, né? Essa voz do Brasil que vem do sudeste, desse, desse lugar aqui, Minas, Minas, Rio e São Paulo. E quando chega mais para o sul, chakra coronário. Então, é muito interessante, né? A gente começar a comparar e fazer essas correlações. E eu queria te perguntar, 3 lugares no Brasil dos sítios sagrados que você acha mais curioso, assim, para a gente começar a entrar nas histórias? Ai, que eu acho mais curioso. Interessante, assim. Olha, tem um lugar que eu não fui ainda, mas que quando eu estudei a história dele, eu fiquei absolutamente fascinada. Eu sou fascinada por todos, né? Assim, mas um que eu não conheço e que tocou muito meu coração, que é a região de Sete Cidades, no Piauí, né? Que Uau! é um parque hoje protegido também, né? Que tem várias formações geológicas diferentes e que tem uma infinidade de lendas ali relacionadas. Tem até uma história meio shakespeariana, assim, era um mundo, né, que estava dividido em 7 cidades. Aí tinha uma princesa prometida para casar com um príncipe desde que nasceu. E aí aquela história, o príncipe se apaixona por uma outra princesa e desiste de casar com aquela princesa. E a mãe da princesa, que era uma feiticeira muito poderosa, a rainha, aí lança uma maldição e transforma o casal em lagartos. Aí vem a Uau! mãe do príncipe, que fica revoltada com o que aconteceu, vai lá e joga uma maldição em todos os reinos e transforma todos os reinos em pedra. E lá nas 7 cidades tem uma formação rochosa que são igualzinho, assim, 2 cabeças de lagarto muito próximas, assim, uma da outra. E aí a lenda é que quando os 2 lagartos se encontrarem e se derem um beijo, o encanto se quebra e os reinos voltam à vida, né? Os reinos de pedra deixam de ser de pedra, assim. Parece história de filme, né? Assim, e é uma Uau! história muito antiga, contada nessa E lá região, tem assim. um apelo turístico e tudo mais hoje em dia? Lá tem um apelo turístico pela questão do patrimônio arqueológico, né? E porque lá tem muitas pinturas rupestres e tem assim fenícias, inscrições vikings, né? Povos que andaram Uau! pelo Brasil, por outros países também, né? Das Américas, muito, muito antes dos portugueses ou dos espanhóis, que são tidos como os descobridores do continente, né? Então, as histórias dos sítios sagrados, elas contradizem a nossa história oficial em milhares de pontos. E por isso que esses temas
foram muitas vezes considerados como não científicos, não foram aceitos, né, na academia e tal. E é a propagação de outras formas de comunicação que tem permitido que essas teorias venham à tona, né? E, inclusive, pessoas que são cientistas, que têm trabalhado com esses temas há muitos anos, mas que não encontravam espaço para divulgar suas teorias nos canais oficiais da ciência, porque eram considerados não científicos, né? Mas hoje em dia o James Lovelock, por exemplo, da teoria de Gaia, quando lançou a teoria dele, ele foi ridicularizado no meio acadêmico, né? Hoje em dia está super na moda falar da teoria de Gaia, mas ele passou maus bocados, né? E foi bastante criticado no meio científico. E hoje está todo mundo aí reconhecendo essa questão, né, A ciência ela é muito cruel com o que ela ainda não reconheceu, né? Eu sinto muito isso, assim, são métodos que, se não forem comprovados daquela forma, eles caem em cima. Então, por um lado é maravilhoso, porque resguarda, mas por outro, invalida coisas que são incríveis e que ainda não estão no tempo de serem reveladas, né? Porque às vezes a sociedade não está pronta para receber todas essas informações. Muito interessante você me falar isso. Engraçado, né? O Piauí é um lugar assim que eu nem não me lembro muito desse lugar, eu nunca fui lá, mas deve ter coisas maravilhosas. Dos lugares que você já foi, por exemplo, Cataratas do Iguaçu, é um ponto sagrado? Sim. E tá passando maus bocados com a seca agora, né? Tá triste a situação lá. Acabei de ver umas fotos, tô bem triste em relação a isso, inclusive. Ai, não só com a seca, mas o Rio Iguaçu, né, ele é um rio muito interessante, porque ele é um rio que ele corre para dentro do continente. A maioria dos rios, eles correm em direção ao mar. E o Rio Iguaçu, ele corre, ele deságua no Rio Paraná. Então, ele sai do litoral da Serra do Mar e vai para dentro do continente. E aí você estava falando da questão da monocultura, né? Então, o Rio Iguaçu é um dos rios mais poluídos do Brasil. Ele só perde para o Rio Por Tietê. agrotóxico. Puro agrotóxico, assim, com vários problemas, assim. Então, a gente vê aquela beleza das cataratas e quem já visitou sabe, né, o que é a força daquele lugar, assim, como ele é incrível. E às vezes nem sabe, nem percebe que aquele rio passa por tanta coisa até chegar ali, né? E lá tem uma lenda muito legal também, assim, que tem a ver com essa coisa dos amores proibidos, assim, muitos sítios sagrados, especialmente nas leituras indígenas, eles têm a ver com as histórias dos amores proibidos, né? Uau. E vou contar como é que, como é que a gente faz. Pode, conta. Então, também, dentro, no fundo do Rio Iguaçu, vivia e vive ainda, né, segundo a lenda, uma serpente gigante, que era Mibiá, e que, assim, ela era muito poderosa e, como existe em várias culturas, né, demandava ali alguns sacrifícios e oferendas de tempos em tempos para se manter ali equilibrado e manter o equilíbrio da região ali em volta. E aí tinha uma jovem, filha de um cacique, que ia ser sacrificada, né, para essa serpente. E aí um jovem guerreiro de uma outra tribo se apaixona por ela e rouba a Índia e sai navegando numa canoa pelo Rio Iguaçu. E aí a serpente, quando descobre, né, a fuga, ela se revolta e aí chicoteia, tem um ataque de fúria, e nesse ataque de fúria ela quebra o Rio Paraná, nesse monte de saltos, né, que são 60 e tantos saltos, e forma as cataratas. E aí, com isso, os dois índios morrem, né? E aí a princesa, que era Naipi, ela fica encantada na forma de uma rocha no fundo da catarata, e o Tarobá, que era o índio, ele fica encantado na forma de uma palmeira no alto da catarata, destinados a nunca mais se encontrarem. Mas como o amor vence tudo, né? Aí, de vez em quando, vem as brumas das cataratas com o sol e forma o arco-íris, né? Que quem já viu esse fenômeno dos arco-íris... Tô toda arrepiada.
uma coisa linda, né? E aí encontra a parte do alto com a parte de baixo, e aí os dois jovens vivem o seu amor. O que que você acha sobre esses contos? Você sente que é verdade? Eu acho eles interessantíssimos e, assim, são metáforas, né, que explicam a formação geológica. Então, logicamente, a gente não pode interpretar eles ao pé da letra, né? Assim, mas Uhum. uma sabedoria oculta nessas histórias que quem aprende a desvendar esses códigos e a penetrar nesses mistérios vai entendendo os sentidos que ele tem, né? Sim, Não é o porque sentido começa a me vir algumas coisas, assim, né? Que eu não consigo receber tudo agora, assim, mas começa a me vir algumas coisas sobre o feminino, sobre o masculino, né? Dessa questão, não sei se faz sentido para você, mas essa questão de oferecer ali algo que representa o arquétipo feminino, e esse arquétipo feminino, ele não está ali disponível, então o masculino vem e agressivamente toma o feminino e aí separa o feminino do masculino como um castigo, enfim. Não sei se faz sentido, mas ai, eu gostei desse negócio de ficar desvendando histórias e arquétipos. esses tempos eu fiquei incomodada com essa história dos sacrifícios de jovens, né, virgens, femininas. Aí eu comecei a pesquisar se tinha sacrifício de jovens masculinos também, e também tem, assim, não, É, por... também tem história E de qual que sacrifício é o fundamento? É porque várias civilizações faziam isso, né? Igual, por exemplo, eu fui lá eu já fui em algumas pirâmides do México e a gente foi juntos, eu e alguns Theta Healers. Theta Healers são pessoas, terapeutas que estudam Theta Healing. E Theta Healing é uma terapia bem galáctica que faz a gente expandir os nossos sentidos psíquicos e a gente pode se conectar com os lugares que a gente vai, a gente começa a receber os imprints que estão ali e decodificar isso intuitivamente, né? E a gente estava num lugar, eu estava com uma amiga super sensitiva, e ela falou assim: Nossa, nesse lugar aqui era o lugar dos sacrifícios, né? Aí eu, ai, meu Deus do céu! Mas eram muito comuns na civilização maia, na civilização asteca, né? Inclusive, na civilização asteca, eu fui para. Foi na civilização. Não, foi. Não sei se foi no Peru, se foi no México, que eram os maias. Eles jogavam um futebol da época e quem perdia o jogo era sacrificado para os deuses, gente. Né? Então eu fico percebendo tanto que a gente evoluiu. Tudo bem, são formas diferentes, né? Hoje ainda existem religiões que fazem sacrifício, não dá nem para entrar nisso agora. Mas existem aquelas também que fazem oferendas, que não usam sangue animal e nem humano. Mas o que você sabe, assim, desses sacrifícios que... A minha filha, ela sempre aparece nas lives. Linda. O que que, o que que você sente, assim, sobre esses sacrifícios, né? Sobre todas essas oferendas para os deuses que valiam a vida das pessoas, mesmo em lugares sagrados. Olha, esse é um tema que eu não sou especialista, assim, eu não aprofundei assim nesse estudo. Inclusive, convido aí as pessoas que entendem mais disso, assim, a ajudar a decifrar essas questões, né? É, os sítios sagrados, assim, uma coisa bem interessante quando eu comecei a escrever a história deles é que eles não têm histórias só bonitinhas, sabe? Eles têm normalmente histórias muito fortes, assim, sabe? De muita coisa que aconteceu nesses lugares. Lugares de energia forte, eles têm essa coisa, né, de conexão com o sagrado e tal, mas tem muitos lugares, né, que tiveram muitas batalhas, extermínios, muita morte mesmo, de vários tipos, não só mortes por sacrifício, mas também mortes em batalhas, né? E esses lugares também se tornam objeto de reverência e de
cuidado em respeito a essa memória, né? E toda essa egrégora de ancestrais que está ali presente. Então, tem essa Inclusive essas conexão, assim. batalhas, muitas aconteceram por motivos religiosos, né? Uhum. Então tem E uma esse é conexão do sagrado e desse oposto, que é a violência, e que, né, não sei se é exatamente o oposto, mas que contrabalanceia e que faz sentido, né? Se a gente for parar para olhar que o sagrado no mundo inteiro, ele foi motivo de muitas guerras, pelas pessoas lutarem por essa verdade absoluta que elas acreditavam, né? E tem uma coisa bem interessante que eu lembrei agora com isso que você falou, que esse conhecimento que vem, né, dos povos originários, quando começou os processos de colonização em vários países, né, os povos indígenas eles foram meio que obrigados a ocultar esse conhecimento para que esses lugares não fossem destruídos, porque uma das formas mais fortes de você se apropriar e colonizar um povo capturando aquilo que é sagrado para eles e destituindo eles do seu sagrado. Até ontem, a pessoa, né, que estava conversando com você Felipe. falou do filme do Avatar, né? E eu gosto muito de usar o Avatar como Eu também exemplo, adoro. porque quando os invasores eles vêm e destroem a árvore onde eles moram, né? Aquilo é uma tragédia, mas eles sobrevivem, eles migram e é triste, é trágico, mas eles sobrevivem. Agora, quando os invasores ameaçam destruir a árvore sagrada deles, né, que ali está toda a ligação, tanto os povos indígenas eles chamam muito nas suas línguas, né, os seus lugares sagrados de tipo umbigo do mundo, coração do mundo, sabe que é onde conecta, onde faz a conexão espiritual com o mundo material. E se esses lugares são destruídos, a cultura ela acaba, né? Tanto que tem histórias assim de povos indígenas que perderam seus lugares sagrados por destruições e que começaram a se suicidar, né? Suicídios em massa, Não, extermínios vários assim que eles perdem a sua referência enquanto ser no mundo, né? Com a perda desses lugares sagrados e por que isso que para triste. esses povos é tão importante proteger esses lugares, sabe? E aí, quando começou o processo de colonização, eles tiveram que ocultar esse conhecimento para esses lugares não serem conquistados, né, e destruídos. E aí, com isso, muitos povos perderam o conhecimento sobre os seus próprios lugares sagrados, porque ele ficou restrito, né, a poucas pessoas dentro da cultura. E aí existe também um movimento de resgate de vários povos indígenas, de redescoberta desses sítios sagrados e dos seus sítios de origem, assim, é um movimento muito bonito, assim, que está Que acontecendo lindo. em diferentes partes do mundo, né? Especial, falando em partes do mundo, uma vez, em uma sessão também super intuitiva, o meu mentor me falou que eu tinha 5 dons para. 5 dons, não, 5 curas para resgatar em 5 lugares específicos e sagrados. E aí ele me falou de Jerusalém, ele me falou do Egito, ele me falou do Japão, do caminho cumano, me falou dos Himalaias. Você lembra do outro? Ah, e o Santiago de Compostela. Você já foi para algum desses lugares? Só lugar ruim, né? Assim, Eu tenho que ir nesses lugares, gente. desses aí que você falou, eu não conheço nenhum. Não Assim, eu conheço já fui nenhum. para os Himalaias, fui para outra região, lá do Butão e tal. Mas esses aí que você falou, eu não conheço. Assim. Mas todos eles são referências, né? São Nesse referências, universo né? sagrados. É uma Fora, boa missão de vida, né? Visitar esses lugares aí. se você pudesse escolher 5 lugares sagrados entre o Brasil e o mundo, assim, pra gente já começar, porque daqui a pouco vai começando a ficar mais pro final, né? Assim, pra gente. E é muito importante a gente também falar, gente, porque quando a gente fala de um lugar e muitas pessoas começam a ir nesse lugar, a tendência é que esse lugar comece a ser degradado, né? Eu tava falando ontem que as canelas de ema, que são essas árvores, essas plantas do cerrado,
São baixinhas, resistem ao fogo, são super resistentes. Elas crescem 1 centímetro por ano. Então, assim, uma de 1 metro de tamanho, elas têm 100 anos, gente. E as pessoas vão lá, mexem nos chuveirinhos, que são aquelas plantas lindas, que tem um chuveirinho que só floresce de 2 em 2 anos, que não é toda hora. Então, antes de começar a falar dos lugares sagrados, falar para as pessoas, para antes delas irem em lugar sagrado, para elas se comportarem como esses lugares sendo sagrados, porque senão a gente vai começar, vai continuar, né? Começar não, porque já está acontecendo, a degradar os lugares que são fonte de energia para a gente aqui no planeta, né, Érica? Nossa, você sabe, eu falei para você, né, que essa discussão da proteção dos lugares sagrados começou no movimento de conservação da natureza, justamente porque os povos indígenas, eles trouxeram, né, a reclamação de que onde eram criados parques nacionais, começava a ter turismo, e esse turismo profanava seus lugares sagrados. Então, eles queriam que os lugares sagrados fossem protegidos dentro de áreas que são de proteção, né? E aí você está trazendo uma coisa muito importante, que é o maior conflito que existe hoje em dia com relação aos sítios sagrados que estão dentro de parques, por exemplo, no mundo todo, que é para que o turismo que existe nessas áreas respeite os protocolos que os guardiões, né, que os povos que têm esse conhecimento, que têm essa sabedoria, indicam, né? E a questão é que tem lugares que já não tem mais esses povos, que eram os guardiões dessas áreas. E aí cabe a nós, né, tomar conta deles, assim, e onde É o tem esses guardiões, autorresponsabilidade, né, nesse momento. E a gente já vê que os autorresponsabilidade e autocuidado e cuidado com o outro é uma coisa que está meio extinção no Brasil, né? Ainda mais com todo esse cenário que está acontecendo agora, mas aí já é outra história. Vamos voltar para cá, porque os princípios são os mesmos, né? Assim como a gente trata a natureza, é como a gente trata a gente, é como a gente trata tudo. Então é tudo um reflexo, é tudo um espelho. Me conta desses lugares, Érica. Quero ir em todos. que eu iria, assim, os meus preferidos. Eu acho que tem lugares incríveis no mundo todo, assim, mas eu particularmente, assim, eu aproveito para visitar os lugares fora do Brasil quando eu viajo por algum outro motivo, sabe? Porque a minha vontade agora, assim, aí o que eu estou me dedicando mais é a conhecer os do Brasil mesmo, né? Ótimo. Então, um que eu tenho paixão para ir é esse que eu te falei das 7 cidades, né? Que eu não fui ainda. Um outro que eu acho fenomenal, assim, que é um lugar incrível, maravilhoso, que esse eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes, fui por cima e fui por baixo, que é o Monte Roraima, que é uma montanha das maiores que a gente tem no Brasil, né? Enorme, fica na fronteira da Guiana com a Venezuela, Uau. e que ele não tem aquele formato assim, ele é plano, né, em cima. E é o do meu filho aqui, tá aqui falando que é do Up, Altas Aventuras. Ah, eu não Parece aquele. conheço. Eu não conheço. Já viu, amor? Meu marido tá falando que já viu, que é maravilhoso. Ai, é lindo, esse filme é maravilhoso. Assim, te apresentar meu Oi, filho aqui querido. também. Tudo bem? Nas aventuras dela. Muito As legal. Sua mãe é aventuras muito massa. sagradas e das escritas também das histórias dos sítios sagrados, assim. Mas esse Monte Roraima, a lenda de lá é linda também, mas essa eu vou deixar para uma outra hora. Tem lá no meu blog, quem quiser ler. Sim, Assim, com tá lá. certeza, gente. Depois, ó, sigam a Érica e que acompanhem as histórias dela, que ela sempre posta coisas legais. E vão no blog dela, que deve estar no seu link do perfil, né? Do seu perfil deve ter um link aí. Ótimo, Do vocês podem ir lá. Instagram. Aí é legal que antes de viajar dá para escolher e falar, nossa, deixa eu ver o lugar, a energia desse lugar aqui e escolher pela energia. Olha, um outro lugar que eu sou apaixonada, assim, que eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, assim, que é um dos lugares mais bonitos do mundo, que está aqui pertinho da gente, que muita gente não conhece, nem nunca ouviu falar, que é a região do Aparados da Serra, que é bem a fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. São cânions, é uma formação geológica, assim, reta, também tem quase 1.000 metros de altura Uau. e uma paisagem
incrível, que daí é campo, né? Com aquelas araucárias, assim, aí tem as cachoeiras que caem e lá tem uma população, assim, o povo dos Peralts, né? Que eu gosto tanto, assim, que são descendentes de imigrantes, mas que chegaram nessa região pelos movimentos de tropeirismo e aí se instalaram nela há centenas de anos atrás e desenvolveram toda uma cultura própria e adaptada para o manejo das paisagens naturais, assim. E eles têm um modo de vida bem diferente, assim, bem peculiar, e o lugar é incrível. Tem várias lendas também, tem a lenda do Gritador, que é uma lenda super interessante, e é um dos lugares também que com certeza eu colocaria E na quando lista você apresentou sua tese de doutorado, você contou essas histórias todas lá? Não. Eu tive assim que me controlar um pouco na minha tese de doutorado, porque assim eu comecei a pesquisar esse tema, daí primeiro eu fui estudar o debate internacional sobre esse assunto, aí depois eu fiquei muito interessada assim, porque tinha toda uma discussão internacional sobre esse tema, com várias publicações, bancos de dados com 10 mil sítios sagrados no mundo todo, todos os países, todos os continentes, e não tinha uma informação sobre o Brasil. Ah, não é Né? Aquela possível. história dos maiores países do mundo, com uma diversidade cultural enorme, diversidade de paisagens enorme. Aí, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas onde é que está o Brasil nessa história? Né? Então, eu fui estudar onde é que estava o Brasil nessa história. Que E onde é demais. que estavam os significados do Brasil para eles poderem entrar na história. Daí eu comecei a fazer esse levantamento de sítios sagrados. E esse levantamento começou a crescer porque eu fiz essa pesquisa de forma colaborativa, porque como não tinha trabalho acadêmico sobre esse tema, quando você faz lá pesquisa bibliográfica, Não você não existe. acha nada. E aí eu fiz uma rede colaborativa, assim, das pessoas poderem compartilhar, tem tal lugar, não sei aonde, não sei o quê. E daí começou a chegar informação para tudo quanto era canto, de tudo quanto era coisa. E cada lugar é uma viagem. Mesmo que a gente não vá nele, você viaja na história dele, né? Uhum. E aí eu tive que me controlar para conseguir acabar a minha tese, que não era sobre isso, né? A minha tese não era ficar achando os sítios sagrados do Brasil, nem contando a história deles, e sim trabalhar essa questão de por que da invisibilidade desse tema nas políticas públicas, a questão disso ser considerado para ser protegido. A minha tese foi Que a importância legal. de que a gente tem um cenário assim, né, de crise civilizatória, onde a natureza ela foi desencantada, né? Ela se transformou em matéria-prima e todos os seus elementos simbólicos foram colocados para fora, né? Então esse movimento, né, de trazer esse conhecimento à tona, revelar ele, porque ele está aí, né? Ele ainda está vivo. Tem a ver com o movimento de reencantamento da natureza, da gente trazer de volta o afeto, a subjetividade, as lendas, os mitos, os mistérios, a magia, né, desses lugares, não olhar a natureza como um repositório de recursos naturais ou então de espécies ameaçadas, como às vezes o movimento conservacionista faz, né, se preocupa só com o natural e esquece que o cultural está junto, né, eles interagem, eles estão ligados, assim. Então, o tema da minha tese foi essa questão do reencantamento da natureza a partir Ai, das que áreas bom que tem protegidas. alguém nos órgãos públicos preocupado com isso, né? Que bom. Eu acho Agora que eu entendi, o Guilherme me falou que você está em Brasília. Tem muito, né? não, a gente precisa de mais gente olhando Precisa de, para essas coisas, e não só dos órgãos públicos, mas de todas as áreas, né? Assim, então, de fica todas aí as esse... áreas. Por E isso que a gente aí, está fazendo depois... essa Semana da Terra, porque essa reconexão, né? Essa conexão de todo esse movimento, porque as pessoas no Natural Vibe, elas gostam muito do abstrato, elas querem entender a origem do universo, e aí eu comecei a trazer muito para cá. Não, gente, primeiro a gente cuida da gente, a gente se centra, e aí a gente vai cada vez mais perceber tudo e muito mais além, porque a gente está em conexão com a nossa essência, né? Só que a base do Natural Vibe é a conexão com a vibração natural, com a Natural Vibe, que é o que? A essência. E a essência, ela é natural. Então, o seu trabalho se conecta muito com o meu. A gente está conectada
trabalhando em diferentes lugares. E é muito importante esse trabalho, gente. Imagina, enquanto essa forma de ver tudo como recurso, né? A gente fala muito dos cristais do Natural Vibe, mas não é para explorar eles. É para a gente trazer que eles são sagrados, que podemos sim ter alguns, mas que se a gente não trata eles como sagrados, eles perdem o espírito, né? Mais ou menos essa história que você está falando dos sítios. Eles vão sendo degradados, vai perdendo essa magia, né? Esse sentido energético de cada lugar. E os recursos também vão perdendo o encantamento. Você está falando de encantamento, né? Que é esse espírito que tem em cada coisa, que se ele não é visto como tal, ele simplesmente não se apresenta para a gente. Então, muito interessante. E como você falou, assim, o primeiro lugar onde a gente tem que encontrar o lugar sagrado, né, é dentro de nós. Porque se a gente não encontrar esse lugar sagrado dentro, a gente não vai encontrar em lugar nenhum, né? Assim, a Sim, gente consegue olhar para o sagrado que está ao nosso redor a partir do momento que a gente conectou aqui dentro. Então, como você falou, né, as coisas estão relacionadas. É o que está dentro, o que está fora, o macrocosmos com o microcosmos. sim. Então, é um movimento de conexão, assim. A gente pode visitar um lugar sagrado e simplesmente olhar para ele como se fosse um lugar qualquer, né? E pode viver uma experiência Aí fantástica, as melhores incrível. experiências sensitivas assim que eu tive foram na beira de cachoeiras. É a coisa mais. Eu tive uma experiência uma vez na beira de uma cachoeira que eu moro no Triângulo Mineiro, né? Que são mais de 100 cachoeiras perto da minha casa. Eu tava até falando pro meu companheiro aqui que eu tô louca pra ir na cachoeira, porque eu vou e pra mim é outra vida. Uma vez eu tive uma experiência na cachoeira que eu comecei a sentir que eu era parte da cachoeira, que ela era parte de mim, e comecei a fazer uma conexão tão grande, porque a gota que corre dentro das minhas veias, né, que tem muita água dentro do nosso corpo, através do sangue, através de tudo, a água que corre dentro de nós, ela vai se transformando e um dia ela vai ser rio de novo, e depois a gente bebe ela de novo e ela vai ser a gente. Então é uma simbiose o tempo inteiro com a natureza. E poucas pessoas conseguem perceber isso, sabe? Não tem essa sensibilidade para ver que está tudo conectado. E quando a gente se conecta dessa forma afetuosa com a natureza, a gente começa a cuidar, né? Porque a gente só pode cuidar daquilo que a gente gosta. Se a gente não gosta, a gente não consegue nem perceber. Aí a gente vê um cristal como um pedaço de pedra, e esse pedaço de pedra é raro. Se eu tiver ele, eu sou melhor que o outro, eu tenho mais dinheiro que o outro, é um investimento para mim, né? Parece aqueles filmes de guerra, guerra galáctica, assim, que acaba o recurso de um lugar, aí vai para o outro para explorar. Gente, não é assim, tá errado. Me conta mais uns 2 lugares, assim, a gente tem mais 10 minutinhos. Você está no interior de São Paulo, né? De Minas, de De Uberlândia, Minas. Uberlândia, aqui no nariz de. Tô pertinho de você, tô 400 quilômetros de Brasília. Olha, em Minas tem uma história que eu coloquei que está lá no meu blog, que é um lugar que eu fiquei apaixonada também, que chama Cavernas do Peruaçu. Não sei se você conhece. Não! Lá para o lado de Januária, é, No sul é da uma Bahia, região tipo o sul da Bahia, ali perto do sul da Bahia. norte de Minas, assim. Então, lá tem uma região que tem centenas de cavernas, milhares, e muitas delas com inscrições rupestres, assim, de diversas fontes diferentes, de diversas datações geológicas diferentes, assim. É um lugar lindo também, é um lugar de caatinga, assim, aquela vegetação mais seca, né? E lá tem o povo Chacriabá, que é um povo indígena que tem uma história muito, muito sofrida e muito bonita também, todo o resgate que eles estão fazendo, os desafios que eles estão enfrentando, a conquista do território que eles conseguiram e que hoje eles mantêm, assim.
e eles têm uma relação ancestral com essas cavernas e uma série de coisas relacionadas com a cosmologia deles, com a visão de mundo que está relacionada com as cavernas e com vários seres, né, que habitam as matas. A onça é uma das principais divindades para esse povo, assim. E lá tem uma caverna que chama Lapa do Rezar, que antigamente tinha uma procissão, daí já dentro do catolicismo popular, mais antigo, assim, né? Que ela fica no alto do morro, assim, então o pessoal, especialmente as mulheres, faziam uma procissão carregando lata d'água na cabeça e pedras para cima até a boca dessa caverna e fazendo cantos e orações, e era uma forma de louvação e tal. E depois a região passou por uma série de transformações, assim, e essa procissão parou de ser feita. E os rios da região secaram. Hoje em dia a região enfrenta uma seca assim muito, muito, muito forte, assim, a questão hídrica lá é bastante grave, assim. Aí eu ouvi de um guia que me levou lá para conhecer a Lapa do Rezar, assim, essa frase assim, ó, acabou a reza, acabou a chuva, porque era a reza que fazia chover, assim, né? Não é a reza que fazia chover, mas É a é a forma intenção. da gente colocar energia para o cosmos, né? Assim, a cultura dos povos antigos, ela traz muito isso, assim, essa relação de dádiva com a natureza, tudo que a gente precisa para sobreviver, né? E não só para sobreviver, mas para viver muito bem, né, no planeta, nos foi dado, né? A gente não é uma luta pela sobrevivência, né? A gente tem o sol, a gente tem a água, a gente tem o ar, a gente tem o alimento, tudo dado, né? E a única coisa que a gente tem que fazer é cuidar, né? É ser guardião dessa preciosidade. Então, as rezas, as oferendas, os cantos, os rituais, as celebrações, eles são formas de troca energética, né? De agradecer ao cosmos por tudo que se recebe e também para alimentar o cosmos e alimentar as divindades com a nossa energia, numa forma de reciprocidade, né? Não é uma relação de dádiva mesmo, né? Então, Cavernas do Piraçu é outro lugar que eu gosto muito. E é muito legal você estar trazendo lugares que a gente nunca pensou que existia, né? Então isso é muito legal, porque os que a gente já sabe que existe, eles já estão ali, eles já são sagrados, só das pessoas acharem que eles são sagrados já dá essa importância energética para o lugar, né? É lógico que antes de tudo vem o sagrado, mas quanto mais as pessoas acham que é sagrado, mais a egrégora ali fica nutrida. É muito legal, as pessoas estão amando aqui, falando um monte de coisa legal. Tô feliz que vocês estão gostando, gente. Oi? Tem uma pessoa que perguntou aqui sobre a sua tese de doutorado, se você pode disponibilizar o link depois. Posso. Se você botar sítios naturais sagrados na internet, você acha todos os meus trabalhos, mas Legal. eu posso colocar. Me manda que eu vou mandar lá no nosso Telegram, aí eu deixo lá organizadinho, as pessoas clicam lá. Viu? Gente, a gente tá... Olha que legal. Eu até tinha tirado os comentários, porque é chato ficar em cima do rosto, mas eu gosto muito de interagir. A gente está editando todas as lives da Semana da Terra, por isso que eu não enviei ainda lá no nosso Telegram, gente. Então, vocês podem esperar que eu vou enviar todas lá, tá? A gente está salvando todas e estamos editando, fazendo um trabalho assim. É bastante coisa, mas é um material, Érica, que ele é para a humanidade. A gente está falando de várias questões que se interconectam. Amanhã a gente vai vir com a Alessandra Luglio aqui, vai ser bem bonito. Falar sobre os biomas, como eles estão sofrendo, né? Pelas questões do consumo humano. Uma pessoa que tem muita pesquisa. Vamos falar o último lugar, porque daqui a pouquinho vai acabar. Ai, tem que escolher um último, deixa eu ver. Ai, meu assim. Deus, que desafiador. Gente, depois todo mundo vai lá no blog, que tem vários. Quantos que tem lá no blog já? No blog, acho que tem 20. Assim, é que as histórias são mais compridas daí, né? Assim, tipo, do que eu contei. Mas eu vou Ótimo. continuar escrevendo, né? Assim, na medida das minhas possibilidades. Eu aceito encomenda também de lugares para escrever a história. Mas um que eu achei muito incrível, que ele é um lugar muito conhecido, mas a grande maioria que vai para lá não faz
ideia das histórias é Fernando de Noronha, que o meu filho que lembrou aqui, estava me soprando aqui, assim, eu Que perguntei para ele, legal. qual que eu falo? Qual que eu Ai, falo? sou louca pra ir lá. Né? Gente, é uma ilha que tem tanta história, mas tanta história. Inclusive, ela foi uma colônia penal, né? Assim, durante boa parte da sua história de ocupação, ela foi um presídio. E para esse presídio foram mandados alguns, não só assim, presos perigosos e não sei o que, não sei o que, mas teve determinados momentos da história, por exemplo, que prenderam todos os ciganos que tinha no Brasil e mandaram para Fernando de Noronha, né, que eram considerados bandoleiros e não sei o quê. Aí teve uma outra época que prenderam todos os Nossa, se eu capoeiristas fugisse, se eu fosse dessa época e fugisse, e eu ia achar mandaram bom, viu? É lindo. Eu não sabia disso. lá nessa época. Diz que era um dos presídios mais desumanos que tem na história. Assim. É Tem mesmo. coisas horríveis assim contadas assim dos sobreviventes, né? Dessa época, de pessoas que fizeram registros históricos assim. Tem uma série de denúncias que foram feitas na imprensa lá de séculos atrás, assim, das condições desumanas que a galera Uau. que ficou lá passou, sabe? E lá tem a história também, assim, a lenda, né, de como que se formou. Também uma lenda de um amor proibido, mas aquela formação dos Dos dois dois irmãos irmãos. na Caatinga, né? São os seios da, do lado feminino lá, e o Morro do Pico é o falo do outro que foi infectado por causa de um amor Falo. proibido também. Falo é o pinto, gente, para quem não sabe. As Pronto. montanhas, as montanhas têm muitas representações, né, como símbolos fálicos, assim. Inclusive o Morro do Corcovado no Rio de Janeiro, né, as montanhas do Rio de Janeiro, elas têm a lenda do gigante deitado, e também está lá no blog essa história. E o Morro do Corcovado é o pinto do gigante. Uau! Olha só, gente, vamos no blog da Érica, que demais. Fernando Noronha tem uma energia muito maravilhoso, mas é muito dual, assim, né? Muita festa, muita coisa que acaba ficando denso, mas também é maravilhoso. Então é aquela coisa do dia e da noite ali. Eu só fui de dia, mas eu vejo as pessoas falando do que acontece em Noronha, fica em Noronha. Eu não posso falar muito. Eu sei que eu passei vários momentos maravilhosos lá. Você tem essa história para eu ir lá ler? Tem, tá lá no blog. E aproveitando para agradecer o Guilherme, né? Eu conheci ele em Brasília muito rapidamente, mas a gente passou a noite inteira conversando sobre sítio sagrado. Que E ele incrível. tinha trabalhado em Noronha, então ele me contou várias coisas interessantes lá sobre a ilha que eu não sabia. Eu já tinha ido lá passear, né, com a minha família, e eu não fazia ideia de uma série de coisas que ele contou. E aí, depois que eu conversei com ele, foi que eu me interessei, assim, de pesquisar. E tem histórias Ele tá online, tá te fantásticas. mandando um beijo. Ai, gente, vai 1 minuto e 40 pra gente terminar. Érica, eu adorei que a gente possa se encontrar. Gui, gratidão, que a gente possa se encontrar, que a gente possa se encontrar mais, que o seu trabalho fica cada vez mais conhecido, porque ele é importante. Gente, vamos lá, sigam a Érica, vamos no blog dela, vamos repostar o blog dela. No Facebook a gente usa muito essa coisa de compartilhar, né? Quem tiver no Facebook, compartilha no Facebook, porque essas coisas geralmente viralizam no Facebook. Vamos deixar o trabalho da Érica cada vez mais conhecido. E só tenho te agradecer, querida, porque você foi muito fofa com a gente, mesmo sem conhecer a gente, já topou. E eu sou muito grata de coração, viu? Essa live vai ficar gravada depois para as pessoas poderem rever e conhecer o seu trabalho, porque você merece. E como você viu, eu adoro falar sobre o tema. E eu não conhecia o seu trabalho, mas assim, quando eu entrei, assim, já falei, ixi, me achei, né? Então pronto. Estava pela frequência ali, né? E adorei também. Então, e foi muito interessante, porque quando eu divulguei a live, eu recebi mensagem de vários amigos meus dizendo, nossa, eu conheço o trabalho dela, que legal, que legal, que legal, que legal. Então, o seu trabalho assim, muito bem reconhecido, né, por aí afora. Que bom. O que eu
consegui navegar do material e as coisas que eu consegui assistir essa semana também. Eu gostei muito e que bom que tem pessoas como você prestando esse serviço para a humanidade, né? Assim, Gratidão, gente. 5 segundos, Érica. Gente, beijo. Amanhã estarei